tem alguns dados do São Paulo jogando em casa, o time melhorou e tudo. Tem agora uma nova fase, né? Jogando até melhor depois da situação ali do Júlio Casares afastado. Mas a informação aí das últimas horas é de que o Morumbi não estará disponível caso o São Paulo avance para a semi e numa eventual final de campeonato estadual. E aí até o Kaique pode confirmar também, provavelmente não jogaria também no Brasileiro, né, Kaique? Porque pode ser que as datas batam também, né? Vamos conferir isso aí, mas talvez, né, no Brasileiro também o São Paulo fique sem o Morumbi por alguns jogos. Mas os números são os seguintes, né? Após o início ruim na temporada, São Paulo chegou ao 6º jogo sem perder, depois da vitória contra a Ponte Preta, somando 5 vitórias, Ponte Preta, Grêmio, Flamengo e Santos, e também o jogo contra o Primavera, né? E um empate com o Santos pelo Brasileirão. Então foram os jogos Ponte Preta, Santos, Flamengo, Ponte Preta, Grêmio, Flamengo, Santos e Primavera. Tá na tela aí para você que nos acompanha pelo YouTube e pelo aplicativo Panflix. Então as vitórias e o empate com o Santos pelo Brasileirão, as partidas no período de invencibilidade. São Paulo emplacava 6 partidas sem perder desde julho e agosto do ano passado, quando o São Paulo estava embalado no começo do trabalho do Hernan Crespo. Naquela ocasião, venceu 5 compromissos de forma consecutiva. E aí, Bruno Prado, agora pode ser que fique sem jogar os jogos decisivos do Paulista no Morumbi, já que o São Paulo sabe que, caso seja mandante em uma eventual semifinal ou final, o estádio estará ocupado para shows nas datas dos dias 24 a 28 de fevereiro, além do dia 4 de março. E aí coincide com os dias, né, com as datas das semifinais e finais do Paulistão, Bruno. E no Morumbi recebe shows mesmo, como o estádio do Palmeiras também. E, assim, eu prefiro, aí meu gosto, né, que fique sem jogar no Morumbi na finais do Paulista do que em qualquer jogo do Brasileiro. Eu acho que os jogos do Brasileiro são mais importantes que a reta final do Paulista. Então, para mim é bem pior ficar sem o Morumbi numa reta final de Brasileiro, como foi no ano passado, que uma coisa também não impede a outra. Pode ser que tenha show no Morumbi também na reta final do Brasileiro esse ano de novo, né? Não estou dizendo que uma coisa vai eliminar a outra, mas se for para escolher um momento, é melhor agora. Depois, na fase final do ano, se tiver numa reta final, se estiver em fase final de Copa do Brasil e tiver no Brasileiro brigando por alguma coisa, é melhor contar com o Morumbi nesses jogos. E se sair do Morumbi, vai jogar na Vila, né? Me parece que agora a Vila Belmiro é o estádio, a segunda opção do São Paulo, né? Se falou agora no Brinco de Ouro da Princesa. Pode ser também. O São Paulo já jogou lá uma vez contra o Vasco, num jogo que também tinha o Morumbi com show. O São Paulo jogou com o Vasco uma vez no Brinco de Ouro. Mas o Pacaembu hoje não vai jogar, porque é grama sintética. Barueri, a Leila comprou e também é grama sintética, então também não vai jogar lá. Então sobra aí a Vila, onde o São Paulo já jogou, e o Brinco de Ouro pode ser uma opção também, né? O São Paulo já jogou lá uma vez, foi em 2024, acho, durante o Brasileiro, até venceu o Vasco jogando lá em Campinas. Ô Bruno, tinha uma relação boa com o Palmeiras um tempo atrás, aí depois a Leila e o Casares tiveram atrito, mas o São Paulo acho que jogou o Palmeiras jogou no Morumbi um jogo de Libertadores. São Paulo jogou no estádio do Palmeiras, sim. O Palmeiras jogou contra o Deportivo Pereira lá no Morumbi. E o São Paulo jogou um dia lá. Com Água Santa, foi eliminado do Paulista. Isso aí. No estádio do Palmeiras, com Água Santa. E o Palmeiras contra um 0-0 contra o Deportivo Pereira, por sinal tinha ganho 4-0 na Colômbia e empatou aqui. Até naquele jogo, depois o São Paulo não jogou mais lá, aí eu não tenho conhecimento para relacionar uma coisa a outra, mas teve 2 jogadores que saíram lesionados, aí causou uma polêmica, o Galopo e o Wellington, né? O Galopo até teve ruptura de ligamento e o Wellington, acho que foi um problema no tornozelo. E aí isso também dificultou que o São Paulo jogasse lá outras vezes. O Palmeiras acho que jogou no Morumbi também naquela Libertadores contra o Cerro Porteño. 2-1. Pela informação que saiu nas últimas horas dos setoristas que acompanham o dia a dia do São Paulo, a informação é de que, nesse momento, o São Paulo vê o estádio em Santos, lá na Vila Belmiro, pouco viável. Então, imagino eu, talvez... É uma viagem curta, né? São Paulo e Santos, mas... E aí vai para Campinas, que também...
Você que entende aí de viagens, né, Pipe? Campinas... Uma hora daqui. Quase a mesma distância, então, de Santos, né? Dá 90 quilômetros. Santos um pouquinho mais curto o caminho e tal, mas tem que descer a serra e tal. Porque mais ou menos a mesma distância. Porque a informação é de que o São Paulo entendeu que a Vila Belmiro é menos viável do que, por exemplo, jogar em... Talvez pelo tamanho, né? Um estádio menor, o Brinco de Ouro é maior. Obviamente, São Paulo poderia receber mais torcedores, ter um pouco mais de bilheteria, enfim... mas eu desconheço o motivo real para que o São Paulo opte por Campinas e não por Santos. Mauro César Pereira, São Paulo, na sua opinião, perde bastante caso de fato avance e não tenha o Morumbi à disposição, mas como o Bruno falou, né? São eventos que acabam prejudicando, de certa forma, ganham dinheiro, mas prejudica na questão esportiva. Mas é uma realidade do clube essa. O São Paulo não tem dinheiro, o São Paulo tem dívidas, o São Paulo tem vários problemas, acabou de cair um presidente e os shows proporcionam uma receita que acaba sendo importante. E aí não tem jeito, aí você vai ter que sair para jogar em outro lugar. Aliás, eu acho que esse deveria ser o padrão. Ao invés de ter piso de plástico, quem quer fazer show no seu estádio vai jogar em outro lugar e aí vai depois troca o gramado. Simples assim, deveria ser assim. Deveria ser assim, ao invés de ter piso de plástico, uma vergonha você ter uma primeira divisão com piso de plástico se proliferando pelo futebol brasileiro. O São Paulo sai e depois volta, paciência. Não tem opção, né? Agora, ele tem condições de abrir mão dessa grana? Então... vamos imaginar, o torcedor não quer. Então, acho que o dirigente poderia até falar, olha, cada show desse não garante tantos R$1.000 líquidos, ou tantos milhões líquidos, né? Ok. Quantos jogos são necessários para a gente conseguir essa receita líquida? Porque uma coisa é a renda bruta do jogo, quando tem uma renda boa. Você tem todos os custos, aí você vai ter a renda líquida. Então, qual é o melhor caminho? Eu acho que até o clube deveria colocar isso bem claramente, até com números em seu site, na rede social, para tentar diminuir essa discussão. Porque a questão é econômica. O São Paulo precisa de dinheiro. Contratou agora o Cauli, como uma manobra que durou mais de um mês discutindo com o Bahia, vai, não vai, o Ceni não queria liberar, não queria, mas não tem grana, então tem que chegar sempre numa composição, é mais complexo. Então é uma situação difícil, delicada. Aí você vai abrir mão da grana dos shows. Quer dizer, é cobertor curto, cara. É a realidade do clube. Bom, claro que não é. O ideal seria que o clube tivesse sido bem gerido nesses últimos anos, não tivesse essa dependência de show. Aí ele poderia fazer o seguinte, alguém quer fazer show no Morumbi? Pode realizar show, por exemplo, em 2026, entre junho e julho. Tem Copa do Mundo, entre a Copa do Mundo não tem problema nenhum. Podemos fazer show no Morumbi, está à vontade. Em dezembro, a partir do dia... Que dia acaba o Brasileiro? Dia 5 acaba o Brasileiro. A partir do dia 6 até o dia tal. Aí você tem ali um prazo de um mês e pouco, você pode fazer show no Morumbi. Isso o clube estando numa outra situação, né, financeira. Ou até colocando valores assim mais altos para quem quiser fazer show lá tem que apresentar uma proposta para lá de irrecusável. E aí é uma questão de mercado, de grana. Só que o São Paulo precisa do dinheiro. Precisa. E o público nos últimos jogos não foi um público muito bom. Ou seja, a renda não foi tão boa também. E não dá para contar com isso, que o torcedor sempre vai comparecer em grande número, nem sempre acontece. Nem sempre acontece. É delicado, é uma situação difícil. O Corinthians não faz show em Itaquera porque não tem demanda. Pela localização do estádio, que não está numa região de poder aquisitivo, como, por exemplo, está o Allianz Parque, que foi construído ali estrategicamente, pensando nisso. O Corinthians está numa região mais pobre da cidade, né? No outro extremo, uma na Zona Oeste, Zona Leste. E o Morumbi é o maior estádio, onde você pode ter públicos ainda maiores. Então, shows tipo o AC/DC, os caras querem botar 70, 80 mil pessoas, né? Contando quem fica no gramado, você vai ter um público de 70 mil pessoas, talvez mais. E esse é o propósito. Aí eles não querem o Allianz Parque, querem um lugar maior, né? E aí o Morumbi passa a ser a alternativa. São Paulo tem condições de cobrar uma grana boa, mas esse dinheiro ele é importante. Então vai fazer o quê? Não tem muito para onde correr, não. É uma realidade do clube, a realidade financeira do clube. Ele se vê obrigado. Olha, eu vou comparar o seguinte, é mais ou menos um cara que está sem grana e ele tem uma casa legal e ele aluga essa casa no Airbnb em algumas datas e vai morar na casa da sogra. Na casa do irmão, na casa do primo, na casa do amigo. Ele sai, tranca os objetos dele tudo no armário e aluga a casa dele no Airbnb, no fim de semana, no feriadão, né? E arrecada aquele dinheiro. Eu conheço gente que já fez isso. Estava no perrengue lá, sem grana, sem trabalho muitas vezes, e faz o quê? A casa perto da praia, opa, vou alugar a minha casa aqui. Alugava,
ganhava uma grana, ia para casa de um parente e depois voltava. O São Paulo está nessa situação. Essa é a situação do São Paulo. São Paulo não tem dinheiro. Se ele tivesse essa situação confortável financeiramente, eu não preciso disso, vou privilegiar o futebol. E aqui no Brasil você ainda pode fazer esse tipo de manobra. Na Premier League, por exemplo, os times não podem trocar de estádio. Eu lembro quando o Tottenham estava construindo seu estádio atual, tinha demolido o antigo, né? O White Hart Lane, ele tinha que definir onde ele ia jogar. Aí especularam jogar em Milton Keynes, que é ali perto de Londres e tal, mas não é em Londres, né? Estádio para menos de 30 mil pessoas, se não falha a memória. Pequeno. Menor do que era o antigo estádio do Tottenham, que já era pequeno para a torcida. Eram 35 mil lugares na fase final dele. O atual tem 61 mil lugares. E aí eles tinham a opção de jogar em Wembley. Mas o Wembley era muito caro e muito grande. Eram 90 mil lugares. Já é grande demais, né? E aí? Ficaram no impasse. Acabaram jogando em Wembley. Porque a Premier League colocou, você tem o seu campo, é o seu campo, é lá que você vai jogar. Você não pode ficar, um jogo maior, eu vou jogar em Wembley, um jogo menor, eu vou jogar em Milton Keynes. Não, é um estádio que você vai jogar. É lá o seu campo. E todos jogam, pode reparar. Se o Arsenal quiser fazer show no Emirates, imagina, um show no Emirates em Londres, quanto custa o ingresso? Eu estou falando de uma cidade que recebe muitos shows, né? Shows internacionais, e tem demanda para isso, né? Pô, muita grana, mas não pode, ele tem que jogar. Agora, no período de férias, se tiver alguém interessado em fazer um show no Emirates, o Arsenal pode fazer. Ele arranca lá o gramado, põe um novo, dá tempo, né? Você tem um período de uns 2 meses e pouco sem futebol, entre férias e pré-temporada. Só que aqui você ainda tem essa possibilidade de poder jogar em outro lugar. E para o São Paulo esse dinheiro é importante. Eu acho que o torcedor precisa entender também um pouco disso, sabe? Não adianta aquele discurso, mas é ruim. Cara, o que você faria se fosse o gestor? Alguém chega e fala assim, olha, você vai abrir mão do estádio aqui, eu vou te dar tanto. Aí você pega e faz a conta, bem, eu vou gastar tanto para jogar lá em Campinas, digamos, e tal, me sobra tantos milhões aqui. Com esse dinheiro, o que eu faço? Eu pago uma folha de pagamento, eu pago a contratação do Cauli, eu pago uma dívida que eu tenho. Esse dinheiro me faz falta, entendeu? É o cara do Airbnb. Vou ficar na casa da sogra, minha sogra é uma mala, não aguento ela, vou ter que aturar, mas não tem jeito, vou ter que colocar o maluco lá no Airbnb, lá que ele vai pagar uma grana para passar lá o feriadão, Semana Santa, 4 dias, né? Pô, vou receber uma grana boa ali, mais do que eu ganharia, de repente, um mês trabalhando, estou desempregado. É a realidade, gente. A realidade de São Paulo é essa, a metáfora é essa. São Paulo precisa sair da sua casa e ceder para alguém para poder ganhar algum dinheiro, porque ele está em dificuldade financeira. E o fato do Corinthians ter uma dívida maior e ter ganho títulos recentes não pode afetar essa avaliação. Porque eu já noto que, como o Corinthians venceu, há uma tendência de pensar, não, está vendo? O Corinthians está devendo mais do que o São Paulo e ganhou o título. O São Paulo também ganhou em 23 a Copa do Brasil, que o Corinthians ganhou agora. E ganhou a Supercopa, que o Corinthians ganhou. E o que adiantou? Não saiu do lugar. Não saiu do lugar. A mesma coisa. Ele ainda ganhou em cima do Palmeiras. Um rival local aqui de São Paulo. Estadual, que o Corinthians ganhou. O São Paulo também ganhou em cima do Palmeiras. Os mesmos títulos que o Corinthians teve no ano passado para cá, o São Paulo também os teve. E foi recente agora. Foi recente, entre 21 e 23. Né? Não foi no mesmo ano, mas foi tudo recente. E o que aconteceu? Ganhou, comemorou aquele momento, mas o clube continua com sérias dificuldades. Como a dívida do Corinthians é muito maior, hoje está o quê? 3 vezes maior quase, né? A de São Paulo, ela é que o Corinthians conseguiu agora um alívio de uma parte lá de dívida tributária, né? Ele renegociou e tal e conseguiu encurtar em 400 e poucos milhões. Eu estava conversando com o César Grafietti, ele me deu uma leitura um pouco diferente disso. Eu vou até voltar a falar com ele estava com uma interpretação um pouco diferente, mas vou tentar até apurar melhor. Mas sim, ele pode renegociar a dívida, mas ela continua existindo. E ela continua sendo o quê? 2 bilhões? 2 bilhões e qualquer coisa? Sim. É maior, do dobro para mais que o do São Paulo. A última vez que saiu, 2,4. Então, é mais que o dobro do São Paulo. Então, o fato do Corinthians estar endividado, ter ganho, não pode afetar qualquer avaliação sobre o São Paulo. O São Paulo continua doente e precisando de uma cura. A cura é resolver o problema financeiro. Enquanto não resolver, você vê, o São Paulo não consegue contratar. O São Paulo sofre o assédio do Flamengo, que é o Marcos Antônio, e fica ali resistindo bravamente. Por quê? Porque depende da grana. Depende da grana. E vai voltar no meio do ano. Provavelmente vai voltar a tentar contratar o jogador. E fica naquela coisa e tal. Por quê? Porque precisa do dinheiro. O que eu faço? Vendo, reforço um rival e tal. Pô, mas é meu melhor jogador. Como é que eu faço agora? Pô, mas essa grana aqui resolve meus problemas. É um dilema. É um dilema que o clube vive, gente. É uma empresa em crise. Mas, enfim, sempre surge essa discussão. Quando o São Paulo tem que sair. Eu acho que as pessoas que torcem pelo São Paulo precisam entender a realidade do clube. Infelizmente, não tem jeito. A não ser que alguém me prove que esse dinheiro é pouco.
Aí tem que criticar quem fez o acordo, né? Se for um Caraminguá pouco superior a uma renda de um jogo, aí não faz sentido. Né? Agora, se for uma renda líquida na mão de São Paulo, nos cofres de São Paulo, significativa, aí vale a pena, de repente, sair jogando o Brinco de Ouro e seguir em frente, como ano passado, jogou várias partidas na Vila Belmiro e tudo mais. Infelizmente, aqui em São Paulo, não tem muita alternativa, né? Por conta de... Vai jogar onde? No campo do Corinthians? O Corinthians liberaria para o São Paulo? Existe essa questão dessa rivalidade que a gente retrocedeu no futebol com relação a isso, né? Porque antigamente os clássicos eram no Morumbi, os times do Rio jogavam quando precisavam em São Januário, Fluminense, Flamengo, Botafogo, não tinha problema nenhum. Os clássicos eram no Morumbi com 2 torcidas. São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos jogavam grandes partidas no Morumbi contra adversários de outros estados que vinham jogar aqui. Fluminense contra o São Paulo, Flamengo contra o Santos, Palmeiras ia para o Morumbi jogar contra o Atlético Mineiro, quando havia grande apelo de público, né? Eles saíam da Vila Belmiro, do Pacaembu ou do antigo Palestra Itália para jogar do Morumbi, porque cabia mais de 150 mil pessoas. E isso acontecia com maior naturalidade. Hoje em dia, não, a gente tem uma limitação que inviabiliza isso, é um retrocesso, de fato. Intolerância, é tudo filhote da torcida única e outras bizarrices dos tempos atuais. E aí ele fica sem opção, né? A única opção seria talvez o campo do Corinthians. Vamos jogar no Canindé, da Portuguesa. No Palmeiras aí tem essa questão também, além do piso, a questão de ter andado para trás, depois de ter havido uma aproximação. Enfim. Pode falar. Eu tenho os números aqui. O São Paulo, ele calcula que com esses shows aí, até 2031, ele tem um contrato com uma empresa que, né, faz os shows e tal. Então, até 2031, o São Paulo calcula cerca de 120 milhões de reais entrando, até 2031, em 6 anos, mais ou menos. Então, dá uma média de 20 milhões por ano. E aí, como é que funciona isso? Os valores são recebidos de acordo com a realização dos shows. O contrato prevê, ao menos, 36 apresentações até o fim do contrato, média de 6 por ano no estádio. Caso cumpra essa meta, aí sim chega nesse valor. Um show a cada 2 meses. Milhões, isso. Agora, aqui só para completar, não impede que o clube fature ainda mais no caso de outras realizações sem um limite formal. Ou seja, tem o mínimo, mas pode ser que tenha mais. Agora, aqui em São Paulo, havia uma tradição até de grandes jogos, até de finais de campeonato, por exemplo, ocorrer em cidades do interior. Rio Preto, Ribeirão Preto, já teve jogo importante lá em Prudente. Aliás, o Ronaldão fez o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, jogando um clássico contra o Palmeiras em Presidente Prudente. Isso era mais ou menos comum. Também se perdeu um pouco, até porque o estádio lá de Rio Preto, o América, está fechado, um estádio que não tem condição de ser utilizado no curto prazo. Em Presidente Prudente nem sei como é que está. Em Ribeirão Preto o estádio foi reformado e tal, no Botafogo. O estádio hoje para menos de 30 mil lugares, mas de qualquer forma o estádio está bonito, muito bem cuidado. E você vê, por exemplo, o Palmeiras foi campeão brasileiro em 72, jogando a final contra o Botafogo lá no Morumbi. Perdeu o Libertadores, enfim, decisão de Libertadores contra o Boca, jogando lá no Morumbi. Corinthians e Santos fizeram a final de 2002 jogando lá no Morumbi. Então isso era muito comum. Infelizmente, por questões, às vezes até de rixas pessoais de dirigentes, né? O Andrés, começou aí. O Juvenal começou aí. Aliás, na época, eu vi muito corintiano e São Paulo, não é isso mesmo e tal. Gente, vai ser prejuízo para os dois. O São Paulo vai deixar de receber o Corinthians e o Corinthians vai ter que procurar um estádio menor que o Morumbi. Os dois perderam e acharam que estavam certos. Bruno, para fechar então esse assunto do São Paulo fora no Morumbi, com esses números aí, 120 milhões no mínimo, né, até 2031, podendo ser mais caso possua, né, mais shows, né, no Morumbi. Não tem jeito, é um contrato que está feito, o São Paulo precisa de dinheiro e vai ter show em alguns momentos no Morumbi, em alguns momentos o São Paulo vai ter que jogar fora do seu estádio, como o Palmeiras também. O Palmeiras é uma outra circunstância, né? Um acordo que faz parte também até já desde a construção do estádio. Então não tem como, vai ter que arrumar uma alternativa quando não tiver o Morumbi.
tem essas alternativas, né? Que você falou, Santos e Campinas, mas é uma situação que São Paulo não tem muito como dizer não, né? Pelo contrato e pela situação financeira do clube. Então, isso vai fazer parte da rotina do São Paulo nos próximos anos. E só para fechar, então, o Brinco de Ouro, até a tendência e o desejo do São Paulo é ter um contrato com o Guarani de longo prazo, não só para esse jogo de agora de fevereiro, né, para os jogos de fevereiro, mas a longo prazo no ano todo. Então, essa é a tendência. Então, São Paulo, não tendo o Morumbi, jogaria sempre ali, seria a primeira alternativa, o Brinco de Ouro. E sobre a questão do Brasileirão, não vai coincidir nessa data de fevereiro, porque o jogo do São Paulo é fora, contra o Coritiba, lá no Couto Pereira, no dia 26, né? Tem show dia 24, então o jogo é 26, não vai interferir, tanto porque joga fora e também porque aí teria 2 dias, né, de recuperação, daria para trocar o gramado.